Os milagres silenciosos. Deus age quando ninguém vê. Imagine acordar hoje e descobrir que um acidente que poderia ter tirado sua vida simplesmente não aconteceu. Imagine que aquela porta que se fechou ontem era exatamente o livramento que você precisava. E se eu te dissesse que existem milagres acontecendo agora, enquanto você assiste esse vídeo? Não são milagres com multidões, não são céus rasgados ou mares se abrindo. São milagres silenciosos. Hoje eu vou te mostrar como Deus age nas sombras da nossa rotina. E talvez, até o final deste vídeo, você perceba que está vivendo milagres sem saber. Vivemos esperando algo grandioso. Esperamos o extraordinário, ignoramos o essencial. Na Bíblia, vemos milagres visíveis como o de Moisés abrindo o mar. Vemos curas feitas por Jesus Cristo diante de multidões. Mas e os milagres que não aparecem? Aquele atraso que te livrou de um acidente. Aquela pessoa que decidiu não falar algo que destruiria você. Aquela doença que foi descoberta a tempo. Deus não trabalha apenas no palco. Ele trabalha nos bastidores. E os bastidores salvam destinos. Conta-se a história de um homem que orava todos os dias pedindo uma grande mudança. Nada acontecia. Nenhum sinal. Nenhuma resposta. Ele quase perdeu a fé. Mas anos depois, descobriu que a resposta estava naquilo que Deus impediu. Uma viagem cancelada. Um emprego perdido. Uma amizade desfeita. Tudo parecia derrota. Mas era proteção. Porque o milagre silencioso não faz barulho. Ele organiza o caos sem aplausos. Talvez hoje você esteja frustrado. Mas se Deus estiver rearranjando tudo, se você já viveu algo que parecia ruim, mas depois virou livramento, deixe seu like agora. Se essa mensagem está falando com você, se inscreva no canal, porque aqui nós revelamos aquilo que muita gente não percebe. E fica comigo até o final, porque o último ponto pode mudar a forma como você enxerga a sua própria história. Os milagres silenciosos exigem sensibilidade. Eles não são sobre espetáculo, são sobre direção. Quando José do Egito foi vendido como escravo, parecia abandono, mas era posicionamento. Quando portas se fecham, às vezes é Deus redirecionando. O invisível prepara o visível. E o silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia. Talvez hoje você não veja nada acontecendo, mas o fato de você estar respirando, aprendendo, crescendo, já é um sinal. Deus trabalha no tempo que constrói caráter. Talvez o maior milagre da sua vida não tenha sido aquilo que aconteceu, mas aquilo que foi impedido. Talvez Deus tenha segurado algo que destruiria você. Talvez Ele esteja moldando algo maior. Preste atenção nos pequenos sinais, nos detalhes, nas coincidências. Porque às vezes o maior milagre é o que ninguém viu. E se hoje você entende isso, então você já começou a enxergar o invisível. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes de continuar. Quantas vezes você já reclamou de algo que não aconteceu? Quantas vezes você disse, por que isso deu errado? Por que eu perdi essa oportunidade? Por que aquela pessoa saiu da minha vida? E se, na verdade, aquilo não foi perda, foi livramento? Existe uma verdade que quase ninguém ensina. Deus não revela todos os perigos que Ele evita. Você não sabe dos acidentes que quase aconteceram. Você não sabe das doenças que quase avançaram. Você não sabe das traições que foram interrompidas. Você não sabe das decisões erradas que você quase tomou. Porque o milagre silencioso não aparece na manchete. Ele aparece na continuidade da sua vida. Você acorda, respira, segue, e nem percebe que algo foi segurado nos bastidores. Imagine um maestro conduzindo uma orquestra invisível. Você só escuta a parte que toca alto, mas existem instrumentos de fundo sustentando toda a harmonia. Assim é Deus. Ele sustenta o que você nem vê. Às vezes você ora pedindo crescimento, mas Deus começa cortando distrações. Você pede prosperidade, e Ele remove pessoas que drenavam sua energia. Você pede propósito, e Ele permite silêncio, porque o silêncio amadurece, o silêncio revela, o silêncio alinha. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa fase. Nada extraordinário parece estar acontecendo. Nenhum grande sinal, nenhuma grande vitória. Mas existe um ajuste invisível sendo feito. E deixa eu te dizer algo profundo agora.
Milagres silenciosos constroem histórias duradouras. Os milagres públicos impressionam, mas os silenciosos transformam. Pensa em Davi. Antes de enfrentar Golias, ele enfrentou o leão sozinho, o urso sozinho, sem plateia. Ali, no campo escondido, Deus estava treinando um rei. Sem aplausos, sem likes, sem reconhecimento, só formação. Talvez você esteja nesse campo agora, achando que está esquecido, mas está sendo preparado. E aqui vai algo que pode mudar sua visão. Nem toda demora é atraso. Às vezes é proteção. Se algumas coisas tivessem acontecido no tempo que você queria, você não teria estrutura emocional para sustentar. Deus protege você até de versões suas que ainda não estão prontas. Isso é milagre silencioso. É Deus dizendo ainda não, porque Ele vê além do hoje. Agora presta atenção nisso. Quantas vezes você olhou para trás e percebeu? Ainda bem que aquilo não deu certo. Esse ainda bem é a prova de um milagre invisível. E talvez daqui a alguns anos você vai olhar para esse momento que está vivendo agora e vai dizer a mesma coisa. Ainda bem. Porque o que parece confusão pode ser alinhamento. O que parece perda pode ser reposicionamento. O que parece silêncio pode ser estratégia. Deus não está parado. Ele está trabalhando em camadas que você ainda não enxerga. E existe algo ainda mais profundo. O maior milagre silencioso pode estar acontecendo dentro de você. Sua fé não morreu. Você ainda acredita. Você ainda busca. Você ainda tenta. Mesmo depois de frustrações. Mesmo depois de decepções. Isso não é normal. Isso é sustentação. Tem gente que teria desistido. Tem gente que teria endurecido o coração. Mas você continua. E talvez esse seja o milagre mais poderoso de todos. A transformação interna. Porque Deus às vezes muda primeiro o coração, para depois mudar o cenário. Se Ele mudasse o cenário antes, você poderia perder a essência. Mas quando Ele trabalha por dentro, nada externo consegue destruir. Milagres silenciosos constroem força. Eles constroem discernimento. Eles constroem gratidão. E quando você aprende a enxergar o invisível, você para de viver apenas esperando explosões. Você começa a perceber detalhes. Um livramento pequeno. Uma conversa inesperada. Uma ideia que surge no momento certo. Uma paz que aparece no meio do caos. Isso não é coincidência. É cuidado. E talvez hoje, enquanto você escuta essa mensagem, Deus esteja fazendo exatamente isso. Organizando algo que você ainda não percebeu. Segurando algo que você ainda não sabe. Abrindo algo que você ainda não viu. E eu quero que você guarde essa frase. Nem todo milagre é barulho, mas todo milagre é movimento. Se sua vida continua, se você continua de pé, se você ainda tem esperança, existe um milagre acontecendo. Talvez invisível, mas real. E agora eu te faço uma última pergunta. E se, ao invés de pedir apenas grandes sinais, você começasse a agradecer pelos livramentos que nunca viu? Isso muda tudo. Porque quando você aprende a enxergar os milagres silenciosos, você descobre que nunca esteve sozinho, nunca esteve abandonado, nunca esteve esquecido. Deus age quando ninguém vê. E talvez, neste exato momento, enquanto você termina de ouvir essas palavras, um milagre esteja sendo preparado para você, silenciosamente. Então respira fundo comigo agora. Porque talvez você esteja prestes a entender algo que sempre esteve diante dos seus olhos. Existe um tipo de milagre que não muda o cenário, mas muda a sua percepção. E quando sua percepção muda, tudo muda. Talvez o milagre não seja sair da luta. Talvez seja ter força para atravessar. Talvez não seja eliminar o problema. Talvez seja amadurecer no processo. Deus não está interessado apenas em resolver situações. Ele está interessado em formar pessoas. E isso é profundo, porque às vezes você pede para que a tempestade passe, mas Deus usa a tempestade para te ensinar a navegar. Você pede para que a pressão diminua, mas a pressão está moldando sua resistência. Você pede respostas rápidas, mas o silêncio está fortalecendo sua fé. O milagre silencioso não tira você do caminho, ele transforma você no caminho. E aqui está algo que pode mexer com você agora.
E se você já estivesse no centro da vontade de Deus, mesmo sem perceber, mesmo com dúvidas, mesmo com medo, mesmo cansado, o fato de você ainda estar tentando já mostra que existe algo maior te sustentando. Tem dias que você acha que é força sua, mas é graça. Tem dias que você acha que é coincidência, mas é cuidado. Tem dias que você acha que é sorte, mas é livramento. E existe uma dimensão invisível acontecendo o tempo todo, enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você chora, enquanto você pensa que nada está mudando, algo está sendo alinhado. Portas que não abriram talvez estavam conectadas a dores futuras. Pessoas que se afastaram talvez estavam conectadas a ciclos que precisavam terminar. Planos que falharam talvez estavam conectados a caminhos que te diminuiriam. O milagre silencioso não apenas protege, ele reposiciona, ele reorganiza, ele recalcula sua rota sem você perceber. E deixa eu te dizer algo ainda mais forte. Às vezes o maior milagre não é ganhar algo novo, é manter o que você já tem. Sua família protegida, sua mente preservada, sua fé viva, sua dignidade intacta. Quantas coisas poderiam ter sido destruídas, mas não foram. Quantas situações poderiam ter sido piores, mas não foram. Você talvez nunca saiba, mas Deus sabe. E Ele trabalha onde seus olhos não alcançam. Talvez hoje você esteja pedindo um sinal, mas o simples fato de você estar ouvindo essa mensagem pode já ser porque quando Deus quer falar com alguém, Ele encontra um jeito. E talvez essa seja a confirmação que você precisava. O silêncio não é abandono. A demora não é esquecimento. O invisível não é inexistente. Existe movimento onde você não vê. Existe cuidado onde você não entende. Existe propósito onde você ainda não enxerga. E um dia, tudo vai fazer sentido. Você vai olhar para trás e perceber que cada pausa, cada desvio, cada porta fechada era parte de um plano maior. Até lá, confie no que você não vê. Acredite no que ainda está sendo preparado e aprenda a agradecer não apenas pelo que aconteceu, mas principalmente pelo que foi impedido, porque os maiores milagres são aqueles que Deus faz em silêncio. E se você chegou até aqui, talvez já esteja começando a enxergar o invisível. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo!